Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast OAB São Vicente. Aqui você tem voz. É o podcast que abre espaço para assuntos relevantes da advocacia e de toda a sociedade. Aqui quem vos fala é Sara Aragão, atual secretária adjunta da OAB São Vicente. E antes de nós iniciarmos ao tema do dia, né, que é um tema muito interessante, eu quero dar alguns recadinhos aí da nossa subseção. Nós teremos no dia 17 de junho uma palestra sobre burnout na atualidade, aspectos gerais e impactos da advocacia, com Eduardo Camon de Moura, médico, psiquiatra, psicogeriatra, mestre de saúde e meio ambiente, doutorado em saúde coletiva, um excelente profissional. Então você está convidado aí a estar participando conosco desta palestra. A inscrição é gratuita, tá? Então você pode aí fazer a sua inscrição e estar participando conosco. Teremos também no dia 27 de junho o nosso terceiro Congresso de Direito do Trabalho. É um evento maravilhoso, aqueles que já tiveram oportunidade de participar nos outros anos aí, viu como é enriquecedor, são excelentes profissionais que compartilham conhecimento e também uma ótima oportunidade para você estar fazendo aí um network, né? Então venha, participe, vai ser no dia 27 de junho, as inscrições também já estão abertas, ok? O valorzinho aí simbólico, na verdade, né? Por um conteúdo tão enriquecedor e um congresso tão maravilhoso. Teremos também o nosso terceiro arraial beneficente, gente, da OAB São Vicente, ok? Ele é realizado na APAI, será dia 12 de julho e o convite, olha só, que valorzinho, né, simbólico, é R$15 apenas, que nos dá direito aí a um caldo verde, a um churrasco, a participar também de sorteios. Então, vá lá na nossa secretaria, lá na nossa seccional, na nossa sede, e adquira o seu convite para estar participando deste evento que é beneficente também, né? Tem o propósito de ajudar aí a nossa APAI. Hoje eu tenho o prazer de estar com duas maravilhosas aqui profissionais. Está comigo aqui participando e vai estar nos auxiliando aí no episódio de hoje, na apresentação, doutora Valéria Hollenberg, a nossa presidente da Comissão de Bioética e Biodireito. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite. Eu estou aqui cumprimentando a nossa colega Sara, nossa colega Carolina, doutora Carolina, e hoje nós estamos aqui presente para um tema muito interessante, que vamos falar sobre testamento vital, direito do paciente. Mas eu gostaria de apresentar a nossa comissão de bioética e biodireito de São Vicente. A essa nossa comissão atendemos aos membros de nossa seccional de São Vicente, mas também à comunidade. Quem quiser participar, envie um e-mail para a nossa OAB e faça parte da nossa comissão como membro. A gente tem várias atividades, a gente tem palestra, a gente tem conversas, a gente tem trocas de informações. Então venha fazer parte da nossa comissão. Então a comissão, pessoal, esta comissão de bioética e biodireito, né, como a doutora já falou, é aberta a todos. Você que é profissional da saúde, que tem interesse na temática, né, então quer estar participando, colaborando aí com esta comissão, é só entrar, ok? Como todas as nossas comissões são super ativas. E para você acompanhar tudo que está sendo feito na nossa subseção, eu aconselho a você ingressar ali e começar a seguir nossas redes sociais. Lá você terá todas as informações e tudo o que está acontecendo na nossa OAB aqui em São Vicente. E nós temos uma convidada especial, né? Doutora Carolina Galvanese, e a doutora Valéria estará lendo o currículo desta mulher, gente, que é, assim, uma profissional, como eu disse, excepcional, assim, né? Extraordinária. Bom, então nós temos a doutora Carolina, ela é advogada militante, professora universitária, pesquisadora científica, doutoranda em Direito Ambiental Internacional, é mestre em Direito de Saúde, vice-presidente da Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB Santos, membro de grupos de pesquisas em direito, dentre ele a Transdisciplinaridade e Direitos Humanos da Universidade de Santa Cecília, parcerista da Revista de Científicas Brasileira, investigadora colaboradora do Lisbon, que é da Universidade de Portugal, autora de livros e artigos científicos, dentre eles
uma obra de terminalidade da vida, testamento vital, direito brasileiro, publicado pela editora La Winter em 2022. Com vocês, doutora Carolina. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite. Muito obrigada, viu, pelo convite. Eu me sinto muito lisonjeada de estar aqui, de poder compartilhar um pouco daquilo que eu pesquisei e do que a gente pode trazer de informação para as pessoas, que sempre é valioso, né? O conhecimento ele só tem valor de fato quando ele pode ser compartilhado e melhorar a vida das pessoas. Muito obrigada. E para iniciarmos o assunto, eu queria iniciar aí com uma pergunta, doutora. O que é realmente, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, o testamento vital, né? E qual é a sua principal função? O testamento vital, ele é um documento que o paciente, o indivíduo de forma geral, deixa consignado todas as suas manifestações, seus desejos de tratamento de saúde para o momento de final de vida em que não haja mais reversibilidade do quadro de doença e que ele esteja incapacitado de se manifestar. Então, o paciente, por exemplo, que esteja num quadro de doença vegetativa, que ele não tenha mais condições de se manifestar e o quadro dele seja irreversível. Então, num momento como esse, é trazido o conteúdo do testamento vital para que o médico, a equipe médica que esteja prestando a assistência, possa dar àquele paciente o tratamento que ele antecipadamente já deixou prescrito, o que ele quer receber como tratamento e o que ele recusa como tratamento. Então, nesse instrumento, ele traz aí, esse instrumento de forma geral traz uma carga decisória que o paciente traz a sua autonomia para a mão da equipe médica, né? Ele tira o caráter decisório da equipe médica de resolver qualquer pendência em relação ao tratamento de saúde, né? É uma forma de consagrar a autonomia, o empoderamento do indivíduo, ele tem a condição de dispor daquilo que ele quer para si. Tá, então, muito interessante, né, o assunto. O que pode estar previsto neste testamento vital? De forma geral, o que se coloca como possibilidade de inscrição é o que você quer de tratamento e o que você não quer de tratamento. Por exemplo, você tem que deixar consignado ali quais são os valores por trás do que para você, de fato, tem como poder de manifestação. Então, se você quer ser entubado, se você quer a extensão da sua vida a qualquer custo, se você não deseja determinado tratamento, por exemplo, uma reanimação cardíaca, se você tiver uma parada cardíaca, você quer ser reanimado ou não? Por quê? Porque eu não quero manter a minha vida a qualquer custo. Ou eu não quero ser entubado porque isso viola a minha consciência de me manter numa situação que para mim é considerada desumana ou degradante. Então, o paciente ele deixa exposto ali de forma clara o que ele quer. E não só em relação ao tratamento clínico em si, né? As disposições, por exemplo, de fármacos, de procedimentos cirúrgicos, que é conveniente que esteja também escrito. Mas quanto ao cuidado, de forma geral, que ele quer que seja dispensado assim. Existe uma médica gerontóloga e geriatra, que é a doutora Ana Cláudia Arantes, que é uma referência nessa matéria, né? E ela fala sobre os cuidados paliativos num paciente em terminalidade de vida. Ela, inclusive, escreveu até um livro que é bastante emblemático, que é A Morte é o Dia que Merece Ser Vivido, né? E traz toda uma reflexão em torno desse assunto. E ela traz o seguinte, que no testamento vital, um documento como esse, você tem, inclusive, a possibilidade de deixar ali consignado como que você quer o teu cuidado no dia a dia. Então, por exemplo, eu quero banho quente, eu quero que a janela sempre permaneça aberta ou fechada. Eu quero ter condições de ter um horário regular para me alimentar, se eu receber uma alimentação via oral. Então, tudo que disser respeito ao teu conforto, você tem o direito e a possibilidade. Por quê? Por quê, Sara? Porque esse documento ele não tem uma forma rígida de conteúdo. Então, você tem uma certa liberdade, porque ele ainda não está disciplinado com forma prescrita na lei do que obrigatoriamente tem que se fazer constar.
Então, o ideal é que, se o paciente quer ser respeitado no seu direito, que ele deixe claro qual é esse direito que ele quer. Então, o quanto de informação constar é, de fato, muito melhor, tanto para o próprio paciente, a segurança que ele tem, quanto para a equipe médica que vai atendê-lo. Né? Porque podem existir ruídos de comunicação em relação ao atendimento de desejos da família, que podem eventualmente conflitar com o interesse do paciente. E qual é o interesse que tem que prevalecer? É o do paciente ou da família? Entende? Essas discussões, elas acabam ganhando campo. Por quê? Porque manter, às vezes, a vida daquele indivíduo pode ser conveniente para a família por questões financeiras. Né? Então, todas essas problemáticas em torno da manutenção da vida acabam vindo à baila, e por isso que é um tema que diretamente afeta a bioética, né? Porque a gente traz aí não é só a questão jurídica, mas são valores morais, valores éticos que estão por trás dessas escolhas. E o que a gente tem que fazer prevalecer? O que deve ser prestigiado? Aí eu trago novamente a necessidade de se empoderar o indivíduo e consagrar a autonomia dele. Ele tem o direito de fazer essa escolha, mesmo que, e aí o testamento vital tem um virtuosismo nesse aspecto, mesmo que naquele momento ele não possa deliberar, ele já deliberou isso lá atrás. Então, é uma forma previdente de você antecipar problemas e fazer a sua escolha hoje. É muito interessante isso, sabe? Porque agora que você falou essa fala, me lembrou da Anitta, que era... Dona das Pernambucanas. Dona das Pernambucanas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque essa sua fala vem falando bem... Você tem o conhecimento da Então, Anitta? Eu conheço o caso dela, não com profundidade, não cheguei a fazer um estudo de caso, mas foi algo bem emblemático. Ela era uma mulher extremamente bem reputada, né? Rica, isso, com acesso à informação e, como tal, provavelmente com um jurídico muito robusto, que orientou ela a fazer um testamento vital no momento em que ela estava no pleno gozo das capacidades mentais. Porque tem isso também, viu, Sara? A pessoa, para poder deliberar e elaborar o testamento vital, ela precisa estar no pleno gozo das capacidades mentais dela. Né? Ela não pode estar eventualmente sugestionada ou ter sido coagida. Então, ela precisa fazer essa escolha com uma plena capacidade de raciocínio. Enfim, no caso foi a Anitta. Ela então elaborou o testamento vital, só que ela sofreu um AVC e deixou aquele documento, inclusive com a nomeação de uma procuradora. Só que o que aconteceu foi, esse documento acabou sendo judicializado e não foi atendido, né? E ela até hoje está numa situação vegetativa e em desacordo, a manutenção da vida dela está em desacordo com o desejo que ela havia deixado expresso lá atrás no documento, no qual ela foi diligente, elaborou com uma equipe e tal, enfim, porque a questão da judicialização veio e a família, né? E a família, né? Interesses financeiros, a gente não quer sucessórios, né? A gente não quer acreditar que o ser humano é tudo isso, mas é verdade, né? Uma mulher com o dinheiro dela, é muito mais conveniente que ela fique vivendo ad perpetuum. Isso. Né? Quanto mais tempo ela viver, melhor, porque daí a família toma a gestão do negócio, se mantém um império e há alguns herdeiros que acabam tirando proveito dessa situação. Sobre esse assunto ainda, qualquer parente ou qualquer pessoa pode contestar como a família, né, levou ao judiciário questionando esta decisão. Ele é contestável a todo tempo e ele também pode ser revogado, alterado a qualquer... Então, o paciente ou o indivíduo que faz a lavratura do testamento vital, que pode ser por uma escritura pública ou pode ser por um instrumento particular, tá? Trazendo novamente aquele entendimento que eu comentei, que não existe uma forma prescrita na lei. Lógico que uma escritura pública, ela tem um valor muito maior porque é dotado de fé pública. Ele é lavrado por um tabelião de notas, enfim, tem uma força documental muito maior do que um documento particular. Né? Muitas vezes o tabelião toma o cuidado, por exemplo, de pegar uma declaração médica para dizer que aquela pessoa subscreveu aquilo dentro da sua consciência plena.
E aí o que acontece? Você tem um documento como esse, num momento decisivo, em que o paciente não pode se manifestar, mas apenas aquele documento é a voz dele, eventualmente algum parente que se sinta incomodado com aquela escolha que o paciente fez, ele pode submeter isso a uma análise judicial, pode reivindicar a nulidade. É possível, tanto é que aconteceu no caso da Anitta. Mas é garantido que vai acontecer em todos os casos? Não. Existe hoje uma tendência muito grande do judiciário de dar uma força cada vez maior e um empoderamento de fato para os indivíduos. Então, é consagrada a autonomia e eu acho que vai ser muito difícil, com a evolução jurídica que a gente tem visto, que isso aconteça. Mas que qualquer herdeiro, qualquer familiar pode. Direito de ação, todos têm. Agora, se vão conseguir, é um outro problema. Por isso que é importante se acautelar de todas as formas para que evite-se dar razão para quem quer anular um instrumento. Então, um dos elementos que é bom considerar é, de fato, fazer ele através de uma escritura pública, porque a escritura pública, como eu comentei, tem força documental, por ser lavrado por um tabelião de notas. Dentro desse contexto, você deixar um procurador ali nomeado, que vai ser talvez aquela pessoa que vai comprar briga para você na frente, entre os seus familiares. Não necessariamente esse procurador tem que ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser um advogado, pode ser um médico. É indicado também que no testamento vital esteja feita a referência ao médico de confiança, até porque ele é mais um indivíduo que vai fortalecer incrementar o desejo de que seja cumprido, né? Então, assim, que os familiares podem impugnar? Podem, como pode qualquer instrumento, né? Qualquer escritura pode ser impugnada. Agora, se você tem um documento bem elaborado, dificilmente vai conseguir isso. Por isso que a importância de também ter um advogado, né? Que eu ia falar, né? No ato, né? Um advogado, então, seria essencial aí para a elaboração do documento, né? Sim, para fechar as lacunas e não deixar nenhuma possibilidade aí de discussão. Sim. Muito interessante. Eu queria saber, assim, as questões religiosas, né? Que muitas pessoas aí vão fundamentar no testamento vital. Deve-se... Até que ponto isso pode conflitar ou não? Como é que pode ser colocado isso no testamento vital? Por exemplo, por questões religiosas eu recuso ou a transfusão de sangue ou algo assim, é levado em conta? Como pode ser posto isso no documento? Então, existe agora, recentemente, 2 entendimentos do Supremo que foram objeto de decisão em setembro do ano passado, que são os temas 1069 e 952 do STF, que eles trouxeram ali a consagração da autonomia do indivíduo, inclusive através de diretivas antecipadas de vontade. Por quê que eu trago isso? Porque o testamento vital é uma espécie de diretiva antecipada de vontade. A diretiva antecipada de vontade, ela é um documento, como o próprio nome diz, que ele vai traçar o que aquele indivíduo quer antes do fato acontecer, né? E dentro vários documentos que são considerados diretivas, por exemplo, um plano de parto é uma diretiva, né? Uma ordem de não reanimação hospitalar também é uma diretiva. Existem várias. Dentre elas, a gente tem o testamento vital. O testamento vital, ele serve para um momento de terminalidade de vida em que o paciente não pode mais se manifestar, né? Ponto. Dito isso, é importante lembrar que esses 2 temas do Supremo, o 1069 e o 952, eles deixaram consagrado que o paciente pode, sim, testemunha de Jeová, recusar a transfusão de sangue, mesmo que isso represente risco de morte. E isso pode se dar através de diretivas antecipadas de vontade. Especificamente, isso ficou determinado no julgamento do ministro Gilmar Mendes, que é o 1069. Então, isso hoje, desde setembro para cá, na verdade, está muito claro. É possível você deixar, sim, consignado naquele instrumento o seu desejo por uma questão de consciência, objeção religiosa, de que você não quer que seja transfundido sangue no seu corpo. A questão, Sara, o grande nó dessa história é o seguinte:
fazer esse documento chegar na mão da equipe médica nesse momento, né? Então, assim, às vezes tem gente que tem um testamento vital, um documento como esse, e deixa guardado na sua pilha de documentos, na sua pastinha. Só que isso daí fica enclausurado e no momento necessário ele não vem à tona porque as pessoas não sabem que ele existe. Então, se você vai ter uma internação, se você vai se submeter a algum procedimento que exista algum risco, inclusive, principalmente paciente objetor de consciência, o ideal é que ele pegue o seu testamento vital, leve, apresente para o seu médico e faça constar ou juntar com a sua documentação, no seu prontuário médico, para que deixe claro e público a sua vontade no momento que aconteça uma situação, por exemplo, de incapacidade. Entende? Então, precisa também dar essa oportunidade para o médico. O médico não vai saber como lidar se não tiver com o documento na mão. E, eventualmente, se a família tem interesses que não são os mesmos do paciente, vai dificultar. Interessante o assunto. Tá aqui muitas pessoas entrando, né, e participando. Doutor Edmilson Joaquim, né, tinha falado aqui que não conseguiu acessar, eu acredito que agora ele tem aí acesso, né, porque ele mandou antes do início. Cida Santos dá uma boa tarde a todos, doutora Maristela também está desejando boa noite. A Sueli Marques, né, Granato, está dando boa tarde a todos. Luciana Alves, né, presidente aí da nossa comissão de assistência jurídica, boa noite a todos. Alexandra Bastos Araújo, boa tarde, né, ela falou aqui que não estava conseguindo entrar, espero que consiga agora. Valéria Pinheiro, boa noite a todos. Ricardo Leme, boa noite, né, doutor Ricardo. A Cecília Domingues, né, está desejando também boa noite. A Tamires, né, e o José Carlos e a Paula Salles. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui no nosso chat. Ainda sobre o assunto, o que fazer se a vontade posta ali no testamento vital é contrariada pelo médico ou pela família? Então, o médico, em tese, não pode contrariar a vontade do paciente. Se há um procurador que foi nomeado por aquele paciente no instrumento, esse procurador tem poderes para reivindicar o direito daquele paciente, inclusive em sede judicial. Então, é obrigatório que haja um procurador no testamento vital? Não, não é obrigatório. Mas é importante que haja, justamente prevendo situações como essa. A negativa do médico, a negativa da família, aquele procurador vai ser a voz do paciente. E aí ele vai ter que ter esse dinamismo para procurar as vias ordinárias e judicializar a situação, vai ter que levar a juízo e fazer cumprir de um jeito ou de outro. Agora, vai haver responsabilização do médico também, tá? Inclusive frente ao Conselho Regional de Medicina. O médico vai responder, eventualmente, por algum crime que esteja previsto dentro da legislação penal, que aí a depender do fato, vai responder civilmente pela responsabilidade da recusa de atender o paciente e vai responder também administrativamente no conselho, porque ele está violando o próprio Código de Ética Médica. Eu tenho uma pergunta. Nesse caso do médico, né, que o testamento ou a diretrizes tira essa responsabilidade dele, muitas vezes ele se recusa, então eu não vou tratar. Como fazer num caso desse? Então eu não vou tratar. Olha, ele pode se eximir do tratamento do cumprimento por uma questão de objeção de consciência também. Porque assim como o paciente pode objetar um tratamento por questão de consciência, o médico também, porque o médico também tem os seus valores éticos e morais, certo? Só que nessa recusa dele, ele tem que ter um outro profissional para atender aquele paciente, né? E aí aquele outro profissional dentro de uma entidade hospitalar, que a gente está considerando isso, né, Valéria? Sim. Estamos dentro de uma unidade hospitalar, não vai ter um único médico para prestar aquele atendimento. Se deseja que o médico que tem essa objeção de consciência pessoal documente isso. Tudo é necessário, e aí o que a Sara falou da importância do advogado. Porque se você tem tudo devidamente documentado, você evita um sem número de problemas, né? Inclusive hoje, o entendimento na doutrina é de que o testamento vital ele não esteja só num papel impresso.
é desejável que o paciente faça um vídeo. O paciente faça um vídeo narrando para os seus familiares e narrando para o profissional, como se estivesse mesmo chancelando aquilo que está escrito. Muito interessante. E quando você faz um vídeo e você junta com o documento, de alguma forma que seja, você está causando um impacto muito maior naquele que lê. Sim. Entende? Ainda mais hoje, em que o acesso a esse tipo de recurso é muito fácil. Então, o ideal é, se você quer ter todas as garantias em torno do teu desejo atendido, peque pelo mais e não pelo menos. Entende? Então, se você tem essa condição, faça um documento com o advogado, faça um vídeo também, narrando o que você quer, o que você não quer, porque ele traz uma carga emocional muito maior, ele impele as pessoas a te atenderem. Né? Ele tem uma incitação emocional muito grande que favorece. E assim, se a gente tem documentação que resguarda um médico e o paciente, é de tudo melhor. Agora, o médico pode recusar, tem que documentar as razões, né? Entendi. Porque senão ele vai responder civilmente, como eu comentei, administrativamente também por isso, né? Eu não sabia essa do vídeo. Eu também não. Interessante. Tem um caso muito interessante que num dos meus estudos, né, eu faço alguns estudos sobre testamento e eu até comentei com a Sara, o Senhor, porque muitas pessoas vêm falando só sobre o sangue da transfusão, né? Mas esse caso não foi nada a ver com transfusão. Ele tinha o desejo de ter o tratamento, mas não quis continuar com o tratamento. Então, o que aconteceu? Ele teve um pé, ele tinha diabetes, ele teve o pé necrosado e teria que cortar os pés. E aí ele não quis. E o hospital teve que fazer, mas ele tinha diretrizes assinado que ele não queria cortar os pés. Então aquilo vai necrosando e ele vai levar à morte. E teve muita discussão dizendo que ele queria a morte. Ele não queria a morte, ele queria o tratamento. E ele não queria cortar os pés. Então, nesse caso, o testamento ajudaria também, porque ele tinha essas diretrizes, mas na época eles não aceitaram. Eles foram para o judiciário para tentar obrigar ele a cortar os pés, né? E sanar ali com aquele problema médico. Ou então você vai para casa com esse pé necrosado, né? Sem o tratamento. Como é que você vê essa situação, Carolina? Então, a questão do testamento vital, eu não vejo que se aplique num caso como esse, porque o testamento vital ele serve para um momento de incapacidade de manifestação. Sim. Então, nesse caso, o paciente tinha pleno uso das suas capacidades mentais, tanto é que ele fez a escolha direcionada, expressa, consciente, livre e, obviamente, deveria ser atendido porque ele é o dono da sua própria vida e saúde. Existe a necessidade de respeito à deliberação dele. Esse caso eu cheguei a ler alguma coisa a respeito, mas eu acredito o seguinte, que a gente pode estar aí, Valéria, num caso de ortotanásia. Isso. Né? Exatamente. Porque, e aí a gente vai abrir algumas portas nessa discussão, porque existe uma certa repulsa das pessoas em falar de morte. Né? A gente vive numa sociedade taunatofóbica. As pessoas não gostam de falar de morte. Tanto é que você já deve ter reparado, quando a gente que é advogado fala, faça um testamento, a pessoa, nem fale isso que vai que atrai. É isso mesmo. Não é? Assim mesmo. Existe uma repulsa. Mas a morte é uma consequência, um desdobramento da vida e é preciso ser encarada com naturalidade. A ortotanásia, ela é um entendimento que vem a atender justamente essa visão de que a morte vai vir. E você, a palavra grega que traz o entendimento da ortotanásia, ortos é certo e tanásia é morte. Então, como a morte é certa, e ela tem que cobrir o seu percurso e chegar a seu termo, esse seria o exercício do direito do paciente. Eu sei que vou morrer e vamos deixar a vida tomar o seu próprio rumo. E assim, eu não quero intervenção porque eu quero que a sequência da minha vida tome o seu rumo, que vai ser o desdobramento morte. E não quero intervenção e quero eventualmente paliativos.
E a gente tem aqui A em São diferença. Paulo, tem essa diferença. Muito A gente tem aqui em interessante. São Paulo, de uma forma realmente de vanguarda, a Lei Mário Covas. Eu não sei se vocês já ouviram falar. A Lei Mário Covas, ela consagra o direito à ortotanásia do paciente. Inclusive a possibilidade dele passar os momentos dele de final de vida na sua casa. O médico, a equipe médica não pode manter o paciente contra a vontade dele dentro da entidade hospitalar, mesmo que ele esteja com os 2 pés necrosados. Entendi. Por quê? É a consagração do direito de autonomia de escolha do indivíduo. Então, isso, e a lei se chama Mário Covas justamente pelo nosso governador falecido, que foi quem, não sei se vocês recordam da história, ele foi paciente oncológico e sofreu muito. Novo, né? Ele era novo. Sofreu muito. E aí ele ficou nessa de fazer vários tratamentos e tratamentos que acabaram sendo até desnecessários para manter a vida. E ele queria ir para casa. Ele queria morrer. Não que ele quisesse se eutanasiar, existe essa diferença. Não é eutanásia, né? É você tomar algo, ou ser injetado no seu corpo algum elemento que te conduz à morte. É simplesmente você permitir o desenrolar da vida. E você tomar uma medicação para poder conter as suas dores, ter um mal-estar, para você não ter sofrimento. Então eu acho que esse caso do paciente com os pés necrosados e outros semelhantes vem a atender isso, o direito à ortotanásia. Aqui em São Paulo é já pacífico por conta da possibilidade aventada pela Lei Mário Covas. Que bom. Sabia, não sabia. Já aprende. A gente aprende. Sobre esse, eu até ia perguntar assim, nesse caso ele se recusa, né, a submeter-se ao tratamento necessário ali e corre o risco e ele, né, assume ali o poder da sua decisão, da sua escolha. Até que ponto vai esse poder de escolha? Sei que foi dito aqui que ele tem a total liberdade de decidir sobre a sua própria vida e tratamento, mas um exemplo, ele poderia, de repente, se fosse um caso desse, já no final, caminhando aí de uma doença terminativa, se recusar a um exemplo, alimentação, hidratação. Isso aqui no Brasil ainda não está devidamente regulamentado. Nos Estados Unidos, se não me engano, o ano passado foi consagrado. Os Estados Unidos sempre vem pioneiro nessas novas instituições, né? O testamento vital mesmo começou lá, foi criado na década de 60 nos Estados Unidos. Se não me engano, foi em 2023 ou 2024 que ficou consagrada o direito a não alimentação nem a ingestão de líquido por uma diretriz antecipada de vontade, lá nos Estados Unidos. Só que isso ainda não existe no Brasil. E se você fizer isso de uma forma deliberada e o médico, de uma certa maneira, te apoiar, pode dar algum problema para o médico. E isso eu já não aconselho, né? Porque é uma forma oblíqua de você conseguir eutanásia. Né? Então, é diferente. Agora, você ter assumido o posto de gestor da sua vida e com um diagnóstico irreversível, que você não queira mais utilizar nenhum tratamento, queira simplesmente contedor, está plenamente consagrado. Inclusive, o próprio CFM já avaliza essa possibilidade. Tá? É bom a gente conhecer, né? De repente aparecer um cliente, né? Sim. Saber até onde vai os limites éticos aí daquilo que pode ser decidido nesse testamento vital, né? Só um ponto, Sara, que você me questionou e eu não respondi. Ele é revogável? A qualquer tempo. Você faz o testamento vital hoje e aí a semana que vem você mudou de ideia, por qualquer razão que seja, né? Você tem todo o direito de revogar aquilo. Inclusive, se for no cartório, você vai ao cartório e faz uma outra escritura para revogar aquela, certo? Vai perder o seu valor. E passou de novo mais um ano e mudei de ideia. Isso não é uma sentença, né? Ela não faz coisa julgada. Você tem a capacidade de, depender da sua situação de momento, da sua opinião, de mudar e refletir, voltar atrás e constituir. Então, assim, se eu fizer o testamento hoje, ele pode valer para sempre. Se eu não tiver mudança, ele tem a validade. Sim. Mas o ideal é que, a depender do passar dos anos, principalmente se você chega numa idade muito longeva, né? Você elaborou o teu testamento, você tinha 40 anos, você chegou nos 60, é de todo ideal que você faça outro.
Entendi. Porque pode sofrer uma impugnação, vai dizer assim, ela fez um momento de vida que era outro, hoje as circunstâncias mudaram. E aí você vai ter a possibilidade de ter discutido o teu desejo. Então, se é possível, você tem condições, uma assessoria, um profissional que possa te orientar, é ideal que faça outro. Entendi. Interessante. Você falou assim que o médico ele pode, ele vai ter a responsabilidade de cumprir aquela manifestação de vontade do paciente através daquele testamento feito, só que ele também tem ele pode, né, deliberar se ele quer ou não tratar. Isso falando de um hospital, de repente, que tenha regras rígidas ou tem uma convicção religiosa. O hospital ele pode, de repente, rejeitar aquele paciente ou aquela disposição de vontade do paciente? Não, o hospital não. O hospital não. Isso pode, inclusive, até repercutir penalmente. O hospital não. O hospital não, porque ele é uma entidade, inclusive, que responde numa situação de relação de consumo de forma objetiva, mesmo sem culpa. O hospital vai responder. Então, pode caracterizar, inclusive, até omissão de socorro. Enfim, o hospital tem a obrigação de providenciar, dentro do seu corpo clínico, cirúrgico, um profissional habilitado que venha a atender aquele paciente. Uma coisa é a pessoa física, a outra é a pessoa jurídica. Interessante. Aqui tá, olha, nosso chat aqui tá bombando. A galera tá participando. Rodrigo de Freitas. Ele fala assim: Carolina é uma grande advogada, acessível, empática e competente. Muito obrigada. Até lisonjeada. Cecília Domingos da Silva diz assim: parabéns, doutora professora Carolina. Ter a oportunidade de conhecer um pouco sobre esse assunto é gratificante. Kátia Domingos Blota, né? Carol, nesse testamento somente pode ser deliberada a vontade com relação à saúde ou poderia a pessoa indicar algum curador para si e seus filhos menores? Muito então, boa, Kátia. A Kátia é uma querida. A Kátia foi minha colega de faculdade, a professora da Unisanta. A Kátia é uma pessoa espetacular. Aquelas que a gente leva para a vida. Kátia, é o seguinte, pode sim, pode, mas não é o lugar apropriado, né? Eu diria assim, de uma forma mais coloquial, que pode, mas não deve, né? Porque, embora seja possível você fazer consignar ali uma curadoria ou um tutor para os seus filhos, aquele não é o lugar para isso. E outra coisa, não vai fazer nenhum tipo de amarração com o juiz. A curatela, a gente sabe que é um procedimento específico judicial que visa proteger o curatelado, né? E aí o juiz, quando faz a nomeação de um curador, ele tem alguns critérios legais para poder fazer essa nomeação. E dentre esses critérios são os melhores interesses do curatelado. E aí ele vai analisar, a depender da situação, existe uma linha de pessoas que são os candidatos a ser curadores. Por exemplo, no caso, né, de uma pessoa idosa, seria o cônjuge. Aí se o cônjuge, por exemplo, é viúva, então vai ser o pai e mãe, não tem pai e mãe. Então vai naquela linha que a lei traz. Eventualmente um daqueles lá está habilitado, mas por algumas circunstâncias o juiz analisa que não é aquele que vai preservar os melhores interesses. Então ele pode pular e passar para o seguinte, justificando isso. Então o que eu quero dizer é o seguinte, que existe um critério um pouco mais elaborado, mais formal para essa questão de curatela. O juiz pode considerar? Pode, mas vai depender de uma análise de outros elementos. Se ele verificar que aquela pessoa que foi indicada no testamento vital de fato atende os melhores interesses e outros não estariam habilitados, sim, ele vai fazer isso. Mas isso não é uma regra que vá acontecer em todos os casos. Da mesma forma é a tutela de menores. Os menores vão ter aí eventuais filhos pequenos, né? Eles vão ter que ter uma nomeação de tutor quando não tem outro pai ou mãe vivo. E aí vai depender do juízo da infância e da juventude para analisar, ou da família, enfim, a depender da situação. É um indicativo? mas não vai tornar obrigatório que isso aconteça, tá?
É só para deixar esclarecido. Porque esse não é o lugar para isso. Para discutir esse assunto. Assim como também não poderia dispor sobre absolutamente mais nada a não ser as questões de saúde, tratamento, né? Isso, inclusive não pode dispor sobre doação de órgãos. É uma Não. coisa que às vezes as pessoas perguntam. Eu quero fazer constar lá que se eu tiver minha morte encefálica, eu quero que os meus órgãos sejam doados. Não pode. Nossa. Entendi. Porque depois que morre, é testamento vital, né? Não, porque assim, os seus órgãos, não é você quem faz a gestão dele. Na verdade, você faz em vida. Se eventualmente você faz alguma manifestação e quando você vem a óbito, a tua família vai contra, prevalece a vontade da tua família. É isso mesmo. A comunicação dentro Você dessa deixa de ser pessoa. temática é muito importante. A comunicação entre os familiares, entre paciente e médico. Então, você deixar clara a sua vontade, né? Sensibilizar as pessoas a observarem aquilo que você quer e trazer delas o respeito que é necessário. Então, a comunicação eu acho que é vital para fazer funcionar o testamento vital. Um trocadilho aí necessário. Que pese seja um documento tão importante, né? Percebo que é pouco falado ainda no Brasil, né? Exato. Muito pouco. Nós temos aí a resolução do Conselho Federal de Medicina de 2012, né? Que trouxe um pouco mais de avanço sobre esse assunto, né? Mas é pouco divulgado. O que você acha que daqui para frente será um documento que vai ser mais divulgado, mais noticiado? As pessoas vão procurar mais fazer, né? Olha, deveria sim. Porque assim como a gente faz projetos para a vida, a gente tem que pensar em fazer projetos no momento de fim de vida, não é? E a questão de você se acautelar para você não ter problemas futuros é sempre o ideal. Isso é uma visão de advogado, né? A gente prevê o que vai acontecer. Um planejamento. E aí já hoje se acautela. Não, de fato é um problema cultural. As pessoas têm uma antipatia de falar de morte, as pessoas não gostam de pensar nisso, ainda mais em doença, né? Eu não sei vocês, mas eu me lembro quando criança, quando tinha alguém com câncer na família, não se falava a palavra câncer. É com aquela doença ruim, né? Doença ruim. Então, o ideal é que as pessoas elaborem documentos como esse, porque a gente está em tempos hoje em que a longevidade é crescente. Há anos atrás, uma mulher de 40 anos era considerada uma senhorinha. Hoje em dia, uma senhora de 90 anos faz ginástica e tem uma vida super ativa. Então, as dinâmicas sociais estão mudando. As pessoas estão envelhecendo e essa velhice tem se dado de uma forma até com muita qualidade. Só que, e aí eu estou falando de um testamento vital na idade já de fim de vida, mas isso pode acontecer num acidente, eventualmente você sofre um acidente de carro e fica inválida, né? Fica num estado vegetativo. Isso também pode acontecer. Então, assim, se a gente começa a reformular nossa mentalidade, o nosso jeito de pensar, né? E pensar no nosso momento mais vulnerável, que é quando a gente está debilitado fisicamente, talvez traga a discussão e a necessidade de formalizar através de um documento. Assim como o testamento patrimonial também, né? Se você quer fazer uma destinação de patrimônio, você faz através de um testamento, né? E com isso, vantagens para todos. Da mesma forma, o testamento vital. Você sabe que eu, assistindo nos debates, né, do STF, o ministro Fux, eu me lembro da palavra dele, que ele disse que nunca tinha ouvido falar em testamento vital. Me chamou a atenção aquela fala dele, porque ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal e ele disse que foi a primeira vez que ele estava ouvindo, né? Então, assim, grandes operadores do direito, juízes, muitos talvez não conheçam mesmo, né, o quanto é importante o testamento vital, né, o quanto que é necessário o testamento vital. E essa sua fala vem bem dizer sobre isso, né? A cultura, a nossa cultura é não pensar na morte, né? Eu vou viver para sempre, né? Então a nossa cultura é essa. Mas um acidente vascular, um derrame, né? Um acidente num veículo, né? Qualquer tipo de acidente pode acontecer e com qualquer um, né? Não tem idade para acontecer um acidente. E eu acho que ter o cartão das diretrizes, ter um testamento vital, eu acho muito importante. E que a pessoa ande com ele também, né? Porque não adianta também, né? Porque se for um acidente na rua e você tiver
sem ninguém ali, chama resgate, chama quem é o familiar. Às vezes a pessoa é sozinha, ela já não tem um cônjuge, ela não tem filhos, né? Então você tem um testamento, tem um procurador ali para quem chamar, qual é a sua vontade, qual não é, eu acho muito importante. Eu creio que talvez isso também se deva à falta de disposição legal a respeito. Não existe um artigo de lei que trate o instituto do testamento vital. Não existe no Código. Sim. Então, isso acabou não sendo internalizado na doutrina jurídica. Isso foi fruto de uma construção, como eu trouxe, né, no meio da conversa, lá nos Estados Unidos, para tentar resguardar o paciente num momento muito específico, muito casuístico. E as coisas acabaram amadurecendo e deram origem ao Living Will, que o nome lá é esse, né? Nem testamento vital. A gente fala testamento vital de uma forma errônea, né? Porque não é testamento vital, né? É uma incompatibilidade você falar em testamento e vida, porque o testamento é uma disposição de última vontade e fim de vida, né? Então, a tradução é meio distorcida. Mas, de qualquer forma, o instrumento veio a partir de uma acomodação social para atender reclamos de pacientes que se viam aí, ou familiares que se viam aí dentro dessa situação. Talvez agora com o novo Código Civil, vamos ver, se talvez o legislador se sensibiliza e traz à baila, né, uma regulamentação até para projetar segurança, que é o desejo maior. Como eu comentei, não adianta você ter o documento se ele não é publicizado. Então, a necessidade e a discussão que eu às vezes trago é como tornar isso acessível para o médico. Deveria haver uma rede dentro do SUS, que o paciente, no mesmo momento em que haja ali a introdução do número dele SUS, você tem à disposição o testamento vital. Só que isso ainda não existe, mas deveria ser uma política pública de inclusão, inclusive para uma melhor gestão do desejo do paciente numa situação como essa, que é o que você falou. O paciente entra no SUS de um acidente, está ali o CPF dele. Existe o cruzamento de informação do CPF com a identidade SUS. E se existe isso, deveria constar dentro do cadastro do SUS, inclusive o testamento vital. Mas o que consta é que quando você chega no hospital, você assina um documento lá que pode tudo, né? E tem que assinar, porque se não assina, ele não faz a internação. É complicado. E esse talvez seja um dos aspectos importantes do testamento vital. Por que é importante um advogado? Porque o testamento vital, ele tem que projetar o interesse do indivíduo, que é personalíssimo, assim como a sua digital. Os seus interesses são uns, os meus são outros. Então, não pode pegar um modelinho, como se faz no termo de consentimento livre esclarecido, como você entra no hospital, você tica tudo e assina. Isso. E, lamentavelmente, os hospitais consideram que aquilo é uma manifestação livre de vontade, né? Quando não é. Você nem leu, nem entende aquelas palavras todas, você ticou porque você precisa internar e precisa fazer a cirurgia. Você nem sabe o que é que consta. Existe um termo de consentimento, mas viciado. Da mesma forma, é o testamento vital. Você não tem que ter um padrão como se fosse algo de modelo padronizado. Você tem que ter um documento que atenda às suas características, necessidades, desejos, enfim, que... Para traduzir tudo isso, o ideal é que seja elaborado por um profissional. Perfeito. Aprendemos aqui mais, né? Eu perguntaria assim, a pessoa hoje, se eu quero realizar um testamento vital, qual orientação você me daria? Qual orientação também que você daria, tanto para quem quer realizar, como o advogado ou o médico, para atuar com esse documento, né? Assim, agir, como elaborar, como orientar o paciente, como orientar o cliente na elaboração, ou aqueles que desejam realizar esse documento? Primeiro que o paciente tem que estar consciente do que ele quer para si. É um primeiro passo, né? O que você tem em mente? Quais são os seus valores? E aí a gente tentar retratar isso através de um documento. Você tem desejo, por exemplo, de esgotar tratamento? Se você ficar numa cama inválida, você quer que tente tudo que é possível? Você quer se submeter a uma alimentação interal, né, que é aquela pela faringe? Você tem desejo de, se eventualmente você tiver uma parada cardíaca, ser reanimado? Então, você tem que traçar como se fossem ali os teus objetivos. O que você quer? O que você
deseja de atendimento até para cuidado pessoal, como eu comentei, né? Um banho quente, roupas limpas, esse tipo de cuidado, que tem cabelo cortado, eu quero ser, né? Eu quero sol, eu quero luz, eu quero ficar na minha casa, eu não quero ficar dentro de um hospital. Isso também o paciente pode deliberar e fazer constar ali. Então, primeiro você precisa ter claro o que você quer, né? E aí, depois disso, obviamente, sentar com um profissional que tenha capacitação técnica, que tenha conhecimento do que se quer e pôr isso a termo. Elaborar uma minuta e levar isso a um tabelião de notas. Tem alguns tabeliões que já têm a habilidade de escrita nesse sentido. Então, acho que existe aí uma vantagem. Mas o ideal é como, se você vai tocar em temas tão sensíveis, é que você tenha alguém de sua confiança pessoal. E, inclusive, como eu comentei, você tem que ter em mente, é desejável, não é obrigatório, mas você tem que ter em mente um procurador, alguém que você confie, que você possa fazer constar para, enfim, te representar, e um médico de confiança. Esse médico vai ser, talvez, aquele lado técnico, no momento da sua vulnerabilidade, que vai também poder, entre aspas, brigar por você. Ratificar. Né? Praticamente. Exatamente. A sua vontade. Então, conhecimento, sabe, Sara? Aliás, em tudo, né? O conhecimento é poder. Se você tem um acesso à informação, se você tem um bom profissional, né? Eu acho que isso já te dá segurança e vantagem para você ficar tranquilo. Pode ser que lá na frente não seja acatado, pode não ser obedecido, pode ser judicializado, como o caso da Anitta, mas você tem a consciência de que tudo que você fez, bem feito, está ali documentado. Tamires aqui colocou excelente abordagem, parabéns à doutora Carolina e obrigado pela forma em que nos apresentou o tema, a doutora Sara, a doutora Valéria pela apresentação e a forma que estão conduzindo. A Daniela Mello, né, nossa vice da comissão, está dizendo excelente, batendo palmas aqui. Como dito aqui, o currículo da nossa convidada é um currículo extenso e ela tem uma obra sobre esse assunto. Eu queria que você falasse do seu livro, né? E divulgasse ele aí para nós. Então, quando eu fiz o mestrado em Direito da Saúde... Acho que eu levantar. Isso. Aqui. Eu fiz o mestrado em Direito da Saúde. Acho que aí, sei lá, aqui. Dá pra ver, né? Dá. Aí. Dá um zoom aí. Só conhecer o trabalho. Agora ficou bom. Isso mesmo. É isso aqui. O tema da minha dissertação de mestrado foi sobre testamento vital. Minha orientadora, a professora a doutora Renata Leme, uma querida, que é secretária lá na Comissão de Direito Médico e da Saúde também, me conduziu aí no assunto e a minha dissertação acabou sendo produzido um livro que retrata, espelha o cenário do jurídico brasileiro sobre o tema em 2022. A gente espera que as coisas amadureçam e que melhore, que esse livro fique defasado, porque a ideia é de que as coisas evoluam e o paciente possa ter, de fato, seus direitos ainda muito mais assegurados, né? Então, eu escrevi a obra, ela traz um perfil do que seja o testamento vital e a inserção dele dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E eu faço uma pequena comparação aí do sistema, por exemplo, português, que lá em Portugal existe uma rede de comunicação que a comparação com o nosso está muito mais evoluída, que traz aí essa publicidade do ato para as redes de saúde públicas, inclusive, que é o RENSEC, e aí a gente aspira a chegar um dia nisso, né? É um exemplo para a gente imitar. Muito interessante o tema, como eu disse, o nosso podcast, gente, ele é tão maravilhoso assim, que o tema flui que a hora vai embora. Acabou. Acabou. Caminhamos para o fim e eu queria dar a última fala aqui para nossa convidada também, a doutora Valéria também vai estar cumprimentando a todos. Queria que você divulgasse suas redes sociais, né? Aqueles que querem conhecer um pouco mais aí, né, da doutora Carolina aí, que tem um trabalho maravilhoso, como já dito aqui, através dessa obra e de várias pesquisas aí que ela faz sobre o assunto.
Então, gente, eu agradeço mais uma vez aqui a oportunidade. Eu fico realmente muito envaidecida com o convite. E acho que é um tema que precisa cair nas graças da sociedade. A gente precisa trazer a discussão e começa a partir de momentos como este. A gente semeia a discussão e tenta amadurecer. Esse assunto vai para dentro de um jantar na família, uma reunião, vamos conversar sobre o assunto. Porque o conhecimento não é nada se ele não vira comportamento. O conhecimento ele tem que produzir frutos e tem que ser transformador na vida das pessoas. Modestamente, eu acho que o pouco do que eu conheci, que eu aprendi e que procurei traduzir aqui na obra pode ser uma contribuição. E que as pessoas se sensibilizem e faça o seu testamento vital. Não deixe só para o momento da dor, para pensar como vai ser difícil num momento como esse, porque você facilita a vida do médico, da sua própria família, enfim, acho que beneficia a todos. E eu estou nas redes sociais, Carolina Galvanese, no Instagram, no LinkedIn, vai ser um prazer aí tê-los junto, poder compartilhar um pouco da minha rotina, dos meus eventos, das temáticas aí que me interessam. Às vezes eu faço algumas publicações e, por favor, me sigam lá. Dia 11. Vai ter? Dia 11, isso mesmo, doutora. Dia 11, agora, depois de amanhã, eu vou dar uma palestra lá na UAB, junto com alguns outros convidados de extrema competência técnica, e vamos falar sobre a liberdade religiosa versus eficiência médica, trazendo um olhar sobre esses dois entendimentos que eu comentei aqui, que são os temas 1069 e 952 do STF, falando sobre a questão da transfusão de sangue em pacientes testemunhas de Jeová e o uso de tratamentos alternativos, que é o PBM. Vai ser dia 11, lá na sede da OAB Santos, às 18 horas, gratuito, só precisa fazer inscrição por uma questão de controle de assentos. Mas vai ser um prazer, quem puder comparecer, a gente vai se ver lá. Muito obrigada. É muito interessante, aqueles que querem conhecer mais o tema, né, tem esta oportunidade aí também. Queria aqui externar meu agradecimento à doutora Valéria Hollenberg, nossa presidente da Comissão de Ética e Bioética, super ativa, né, e participativa conosco. Quero agradecer a ela pela proposta do tema e da convidada que abrilhantou aqui o nosso podcast, né, doutora? Queria dar um oi para todos aqueles que estão assistindo-nos, né, está conosco aí no ao vivo. Isso. Primeiramente, queria agradecer a doutora pelo carinho com que ela aceitou o convite, né? A Sara também, que se dispôs também a estar presente, também aprovou o nosso tema, né? Porque é um tema, né, discutível ainda, né? Um tema novo. E queria agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, né? E dizer que toda segunda-feira, às 18 horas, tem um tema novo, tem algo novo, sempre para o conhecimento, tá? Então assistam. Assistam, não percam. Quero também aqui externar meu agradecimento à doutora Carolina Galvanese, que abrilhantou-nos, como dito aqui, com o seu vasto conhecimento, né? É uma pessoa que se dedica ao estudo do tema, então, assim, tem um profundo conhecimento, e o mais lindo ainda, assim, na pessoa dela, é da disponibilidade de compartilhar este conhecimento. Nós agradecemos, né? Trouxe aí a baile um tema, como dito pela doutora, novo, inovador, e que pouco se fala, né? Nós mesmos não aprendemos isso nos bancos da universidade. Sim. Mas de suma importância, uma temática que precisa ser abordada, e como operadores do direito, nós temos aí um nicho, né? Uma área de atuação, né? Que precisam de profissionais aí para a realização deste trabalho. Então, quero novamente agradecer, né? Quero aqui novamente divulgar a obra da colega, né? Assim, você que puder adquirir esse material, né? Acho que é muito enriquecedor, porque, como dito, é um tema aí inovador, e a gente, né, tem poucos materiais ou conteúdo jurídico sobre o assunto, e a doutora aí está na vanguarda, né, nesse trabalho aí, estudando essa temática, tá? Quero aqui externar meu agradecimento a todos aqueles que pararam seu tempinho aí para estar nos assistindo, aqueles que estão nos acompanhando aqui, né, online. A galera tá aqui
movimentando as redes sociais, né? Quero aqui deixar um abraço a todos e dizer, como já dito aqui pela doutora Valéria, que toda segunda-feira, às 18 horas, nós estamos aqui sempre trazendo um tema novo, não só de interesse para a advocacia, mas de interesse a toda a sociedade. Muito obrigado por ficarem conosco até agora, muito obrigado por estarem participando conosco deste podcast e nos vemos no próximo episódio. Tchau. Tchau.